agora falando sobre este livro, né, que justamente é uma parceria entre a editora da VAR e a Missão Atenas, né, e escrito, por você. Então, antes de entrarmos um pouco, né, do que o livro se dedica aí a falar, eh, queria começar com uma pergunta: o que que motivou o irmão a escrever este livro e qual a importância dele? Esse aqui é o 14º meu 14º livro. Décimo É, quarto. 14º. E assim, é interessante dessa parceria, né, do instituto da VAR com a Missão Atenas. A Missão Atenas tem vários focos lá, mas um dos focos é a apologética. E eu penso que compreender a história do povo judeu, né, é uma defesa da nossa fé. Tanto que, assim, talvez uma das partes mais que eu gostei de escrever do livro é a introdução, onde você tem ali 8 motivos por que você precisa conhecer a história do povo judeu. Eu diria até que o meu primeiro interesse no povo judeu não foi história. O primeiro interesse foi, inclusive, um interesse mais escatológico, né, daquilo que o futuro traz para o povo judeu. Mas como eu sempre fui, assim, apaixonado por história, então logo que eu tomei o contato ali, foi uma história que eu sempre estudei muito, sempre gostei de ler. É uma história fantástica. Eu digo assim, no livro eu falo isso, é uma história que todo mundo precisa conhecer, né. Você é um crente, você precisa conhecer a história do povo de Israel. Pode ser que você não vá ter o mesmo interesse, talvez um pouquinho diferente do interesse do Instituto Tzadik, um pouquinho diferente do meu, mas conhecer a história do povo de Israel é essencial para todo cristão. Está ligado com a nossa fé, está ligado com a nossa história, não tem como desligar. Inclusive aqui na contracapa, né, assim, a história de Israel é bem mais do que a história de Israel. Seus caminhos se entrelaçam com os caminhos do mundo. Então, é essencial que você, como um cristão, como alguém que tem essa visão de mundo que deriva das Escrituras, você seja um conhecedor da história do povo de Israel. E eu queria, pastor, escrever uma coisa assim que não fosse muito difícil, porque acontece, eu li muitos livros de história de Israel e é aqueles calhamaço assim, né, Sim. os historiadores deles escrevem muito. E claro, às vezes, tem gente que por vários motivos, né, ele vê um livro daquele tamanho: "Não, é muita coisa, não vou ler não vou ler". Então eu queria, assim, um livro que a pessoa pudesse, aprender sobre a história, ver essa importância, mas que não assustasse, né, que ele pudesse ali. E aí a editora da VAR, desde o do começo, que a gente começou a se conheceu, teve esse projeto, aí eu achei maravilhoso e estou feliz aí da gente poder entregar essa obra, né. Então trata-se de um livro, né, como o próprio título diz, né, o mínimo que você precisa saber. É um trabalho introdutório, né, Isso. pastor, que depois, a pessoa pode até se aprofundar mais, né, mas já é Um um caminho, pontapé né. inicial, Que um a pe caminho traçado É, aí. aqui inclusive no final do livro você vai ter aqui toda um conjunto de referências bibliográficas, que aí você continua mesmo por você mesmo o estudo, né. Perfeito. E o leitor, né, o irmão que adquirir a literatura, ele vai se deparar com que conteúdo? Está organizado em quais temas ali que são tratados, no mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu? Então vamos lá, você vai ter a história do povo judeu desde Abraão até os nossos dias, né, então você tem aí 4.000 anos de história ali apresentados. E aí assim, você vai ter o período bíblico, né, período do Antigo Testamento, vai fazer um resumo ali da história do Antigo Testamento. Depois você vai ter aquele período interbíblico, né, que normalmente não temos na nossa Bíblia, né. Depois nós temos o período do Novo Testamento, porque você tem, embora o Novo Testamento você sai do eixo, porque o Antigo Testamento é a história de Israel, né. Quando você chega no Novo Testamento, começa a história do Messias. Mas por trás, né, o contexto do Novo Testamento ainda é a história dos judeus, ainda é a história de Israel. E então você vem para o período que a gente chama o período pós-bíblico. E aí no período pós-bíblico você tem o período da dispersão, após a queda de Jerusalém, né, que é um ponto marcante na história judaica, e aí você tem o renascimento, que já começa ali um chamado, um convite no final do século XIX, até entrar no século XX, que, assim, o renascimento de Israel, como nação, talvez é um dos grandes momentos da história do século XX, sem dúvida nenhuma. E assim, uma preocupação que eu tenho, mesmo que o livro busque não ser, né, exaustivo e dê abertura para estudar muitas coisas,
mas eu procuro trazer essa visão, que a nossa visão de mundo, como cristãos bíblicos, ela passa por Israel, não tem como, né? E precisa ficar muito claro na nossa mente que o projeto divino para com Israel não termina ali no Novo Testamento, não termina nem mesmo na queda de Jerusalém. Os judeus continuam existindo, continuam fazendo parte da história do mundo, e mais do que nunca, o próprio renascimento dele, que eu vou dar um destaque, né? Ele vai, então, como que um grito, olha, Israel está aqui, Israel, como é que eu vejo tudo isso? Então, a história dos judeus tem muitas implicações para a nossa vida, para a nossa visão de mundo como cristãos bíblicos. Então, é completo, né? Antigo Testamento, interbíblico, Novo Testamento, dispersão e renascimento. Bem, E é interessante porque, como o próprio pastor disse, né, realmente nós temos no Antigo Testamento a maior parte ali, né, todos os fundamentos ali da história de Israel, o seu início, né, mas às vezes a gente pode cair no erro de achar que parou ali, né? Nem no Novo Testamento, né, muitas vezes não consegue se enxergar, né, a história do povo de Israel ali. Mas também, pastor, tem um ponto aí interessante que é tratado aí, que também é dedicado parte para o período interbíblico, né? Porque serve como um pano de fundo para o Novo Testamento. Você abre o Novo Testamento, você se depara com algumas instituições, organizações que não tinha no Antigo, né? Então é importante também, né? esse interlúdio Esse aí, né? interlúdio, conhecer minimamente ali, né? Não, também. Mesmo assim, é que para nós, os livros apócrifos, para quem não sabe, os livros apócrifos, eles são desse período interbíblico, né? E nós não temos os livros apócrifos. Então, é isso mesmo que o pastor falou. Acaba o Antigo Testamento, começa o Novo, mudou tudo, né? Parece que é um outro contexto, outro quadro. Como é que chegou nesse outro quadro? De onde veio a sinagoga? De onde vêm os fariseus, saduceus, né? Da onde eles se originaram? Porque todo aquele contexto ali. Então, quando você tem pelo menos um pouquinho de conhecimento do que aconteceu, aí você vê que tem fatos históricos importantes ali. Então, você vai ter isso aqui no livro. Você chega ali no Evangelho de João, vê o Senhor Jesus na festa da dedicação do templo ali, O que, né? que é isso? Que é isso, né? Mas espera aí, lá em Levítico não tem essa festa, não tem. Que está acontecendo aqui, né? Então nós encontramos, né, no período interbíblico, e você tem, né, neste livro, um capítulo que se dedica a falar também sobre este momento. Como também, né, pastor? E aí, como o pastor justamente falou, não se encerra ali no Novo Testamento também. Você tem muita coisa, né? E muitas profecias ali que vão sendo ligadas ao período pós-bíblico, né? Você vê assim, pastor, eu nem assim tratei muito da gente pegar esse aspecto profético, porque eu falo assim, quando você vai lidar com Israel, é difícil saber onde termina a profecia, onde começa a história, porque a história de Israel é uma história profética, né? Então eu procuro assim focar na história, mas aquela história de Israel, mesmo na dispersão, é uma história rica em cumprimento de profecias. Está lá na Bíblia. Então, mesmo quando você está estudando a história de Israel, você sai da Bíblia, mas você continua nela porque aquilo que foi dito lá atrás está se tornando realidade agora no momento da dispersão. A própria dispersão é promessa bíblica. O próprio renascimento é promessa bíblica. Então assim, é difícil você desligar as coisas. Mas, assim, eu tive essa preocupação em colocar assim bem o período pós-bíblico, porque as pessoas não sabem o que aconteceu depois, né? Não acabou a história deles, continuou. E tem muito registro, porque eles sempre foram um povo literário, né? Até acho que por causa da própria Bíblia. Então sempre foi um povo que registrou a sua história. Então você tem grandes livros, alguns traduzidos por português, outros não, contando a história de Israel. Mas, como eu disse, são às vezes livros muito densos que as pessoas assim, vai ter dificuldade. E aí agora ela tem uma chance de ter um panorama geral e bom, né? Desse Muito período. bem. Para quem não conhece o Egnaldo Hélio, além de pastor, conferencista, palestrante, né, como nós já falamos aqui no início, o pastor Egnaldo, ele também é pesquisador e jornalista. Então, nós temos um livro falando sobre história. Então, além de toda a bagagem que ele tem, né, ministerialmente falando, também ele tem toda a questão acadêmica, né, a questão da investigação, da pesquisa, da própria
formação dele como jornalista, isso enriquece ainda mais, né? E por isso que você pode aí ter um livro, né, que vai te trazer muitas informações bem interessantes. Apesar de ser um livro eh, pequeno, você lê assim, cada página já te leva para a próxima, você não consegue É. ficar preso ali, porque você já quer ir indo, porque o livro vai te envolvendo. Então é um livro muito interessante mesmo.